primeiro firmamento foi o criador dos aspirantes e dos celestiais, uma das entidades mais poderosas do universo Marvel nos quadrinhos. Mas, por outro lado, temos o Anti-Monitor, filho da Perpétua, o cara que foi responsável por quase aniquilar todo o universo DC. Quem vence essa batalha mortal? Fala galera, beleza? Aqui quem nos fala é o Thiago, trazendo mais um duelo mortal. E para começar essa batalha, vamos aí com as pequenas apresentações dos dois personagens. Primeiro, o primeiro firmamento, né, é a personificação do primeiro universo a existir. Ele é o criador dos aspirantes e também dos celestiais. Por outro lado, temos aí o Anti-Monitor, né, ele é a entidade responsável por quase aniquilar todo o universo DC, filho da Perpétua e o consumidor de toda a energia positiva e negativa do universo DC. Mas e aí, quem vence entre o primeiro firmamento contra o Anti-Monitor? Já cola comigo que no duelo mortal de hoje vai ser insano. Relaxa aí no sofá, na cadeira, no banco do carro, né? Já separa aquele almoço maroto ou lanche leve. Já deixa aquela sua inscrição aqui no canal, cara. E aquele like também no vídeo para você não perder nenhuma outra batalha que você vai estar pedindo. Inclusive, quem pediu esse duelo mortal aí foi o Luca Richieri. Acho que é assim, né, que se pronuncia o nome dele, né? Luca Richieri. Muito obrigado pela sugestão, Luca. E lembrando que se você quiser que eu traga a sua sugestão, vai comentando aqui embaixo também nos comentários. Galera, eu tenho uma novidade para vocês, rapidinho, que agora já está ativada a opção Seja Membro aqui no canal. Então quem quiser ser membro aqui no canal, aqui ó, esse botãozinho aqui embaixo azul, seja membro. Você sendo membro, você vai ganhar conteúdos, mais conteúdos extras, como por exemplo ter participação direta aqui nos vídeos do canal e duelos, lives exclusivas também para membros e muito mais coisas. Se torne membro e ajude a gente a crescer cada dia mais ainda, né, com o apoio de vocês. Também o canal crescer ainda mais também com o apoio de vocês. E vamos então aumentar essa família nerd que a gente está montando, criando aí, né, gigantescamente. Então muito obrigado e vamos aí primeiramente com o vídeo. O primeiro firmamento ele tem poderes e habilidades como o seguinte: ele é um ser incorpóreo, ele manipula o vazio, ele tem quase onisciência, manipulação de alta dimensão, existência abstrata, existência além de dimensões, imortalidade. O primeiro firmamento ele tem aquela famosa vida eterna e ainda por cima, por ser uma entidade bem poderosa, tem um fator de cura praticamente instantâneo, manipulação do espaço e também do tempo, deformação da realidade, selamento, magia, telepatia e telecinese, teletransporte, manipulação da entropia, manipulação da informação, a casualidade, manipulação da vida e também da morte, manipulação da informação, nulificação de poder, manipulação da mente, manipulação da alma, manipulação da matéria, manipulação da energia, manipulação elemental, onipresença entre aspas, manipulação conceitual, consciência cósmica e corrupção, onde o primeiro firmamento ele pode corromper seres através do contato físico e também corromper através de poderes que não necessariamente possa ser de contato físico. Já o Anti-Monitor, ele tem poderes e habilidades como o seguinte: a causalidade, ele não foi afetado nem mesmo pelas crises que houveram na DC. Imortalidade, o Anti-Monitor ele contém a vida eterna e também pode reencarnar ou ressuscitar. Manipulação da antimatéria, né, obviamente, apagamento da existência. A antimatéria do Anti-Monitor absorve qualquer energia enviada a ela e também elimina o que toca de toda a existência. Percepção extrasensorial, manipulação da alma. O Anti-Monitor tem ataques que ele lança, né, com a antimatéria, que incinera a alma do ser, absorção de energia mais fortalecimento dela, né? O Anti-Monitor ele pode absorver a energia da antimatéria de todo o seu universo e ele vai ficar, claro, né, mais poderoso, vai ganhar mais força, mais poder. Absorção de força vital, manipulação da lei. O Anti-Monitor pode segurar a estrutura dimensional do seu universo, onde todas as coisas governam em qualquer coisas imagináveis e também inimagináveis. Manipulação da matéria, onde ele pode transformar também a matéria positiva em antimatéria. Manipulação de energia, criação de campo de força, manipulação biológica, transmutação, manipulação da escuridão, invocação, incorporalidade, interação não física, criação de portal interdimensional ou dimensional também, anulação de energia mágica. A magia não funciona dentro do universo de antimatéria. Manipulação de elementos, viagem no tempo, telepatia e também telecinese, projeção astral, manipulação da tecnologia, sentidos aprimorados, criação, ele pode criar novos mundos, resistência à absorção de energia. Mesmo a energia do Anti-Monitor sendo drenada, ele ainda assim resistiu a isso.
isso. Malha pra cima da morte, mesmo sendo ferido pelo Corredor Negro, né, que é o Flash da Morte, o Flash Morte, ele não morreu. A malha pra cima da mente também contém todos os poderes da equação antivida. Também tem a malha pra cima da antimatéria. Ele também tem a sua forma verdadeira, digamos assim, né, onde ele fica lá na sexta dimensão, né, que tem o seu esplendor total. Tem uma existência abstrata, né, o aumento de tamanho também absurdamente alto, incorporalidade, intangibilidade, transdualidade, malha pra cima conceitual, regeneração, praticamente um ser divino, né. Vamos aí agora pro combate. Vamos começar então falando sobre um pouco aí do primeiro firmamento, tá? O primeiro firmamento, durante algum tempo, ele foi considerado o ser mais poderoso entre as entidades Marvel. Ele teve até mesmo uma chance de acabar com a eternidade definitivamente. O primeiro firmamento, ele foi o primeiro do universo Marvel em seu cosmo, quando havia apenas um universo e nenhum multiverso. Com o tempo, o primeiro firmamento, ele criou o que conhecemos como os Celestiais, porque aparentemente o primeiro firmamento era solitário e queria alguém para poder compartilhar suas coisas, né? Mas ele acabou cometendo um erro. Ele compartilhava seu poder com a sua própria criação. Com o tempo, a sua criação procurou criar também outros seres, e isso levou os Celestiais a lutarem entre si. E quando os Celestiais foram para a guerra, essa guerra acabou destruindo esse universo, e com apenas uma pequena parte do primeiro firmamento, acabou sobrevivendo, né, no próprio exterior. O exterior do universo Marvel, ela é a dimensão onde o universo Marvel existe, mas a maior parte do próprio primeiro firmamento surgiu um segundo firmamento, e esse firmamento ele foi o primeiro do multiverso Marvel, e com o tempo esse firmamento veio a morrer também, até o sétimo firmamento, onde era que o multiverso Marvel, antes do próprio evento de incursões também Guerras Secretas do universo Marvel, né? E atualmente temos aí o oitavo firmamento, né? Um multiverso completamente novo que o Blue Marvel e outros seres já entenderam que as regras do firmamento anterior mudaram fundamentalmente. E foi na HQ dos Ultimates que foi quando o primeiro firmamento decidiu atacar. Enquanto então outros firmamentos continuavam a sua existência, o primeiro firmamento estava aí se reunindo e também se recuperando. E quando o oitavo firmamento aí estava aí se formando, né, o primeiro firmamento ele decidiu atacar. Começou então corrompendo os restos que ajudavam a regular o oitavo firmamento, onde ele foi capaz de fazer com que o Mestre da Ordem e também do Caos, né, pudesse aí matar o próprio Tribunal Vivo, lá em 2015, quem lembra? Eles não só apenas mataram o Tribunal Vivo, mas também estavam aí querendo substituir o Tribunal Vivo. Eles foram atrás do próprio Intermediário, outra entidade poderosa, e como o Lorde do Caos devorou o Intermediário, né, o Mestre da Ordem devorou o Lorde do Caos, tornando então uma nova entidade abstrata, conhecida como Logos, e foi assim que tudo estava se montando para o retorno do próprio primeiro firmamento. E a fim de evitar que alguns celestiais importantes interferissem, né, Logos decidiu então matar todos os celestiais, mas um deles, intitulado como Wannable Hall, não é o toa, tá? Foi salvo pela Rainha Nunca, outra entidade também poderosa da Marvel. O primeiro firmamento ele foi capaz de fazer tudo porque havia recuperado a maior parte do seu poder, enquanto o oitavo firmamento, a Eternidade, ainda estava se formando, entrando então em seu verdadeiro poder. Sendo mais claro aqui, tá? O primeiro firmamento ele só foi capaz de fazer qualquer coisa porque o oitavo firmamento ele estava muito enfraquecido. No final de tudo, tá? Tudo se explicou com a nova formação dos Ultimates, e seres como Galactus, Deus da Vida, Psyhawks, o Infinautis, o Ego Prime, né, o planeta do Ego, só que o Prime, e o próprio oitavo firmamento ter algum tipo de chance, né, nessa luta, a Vigilância da Eternidade, uma equipe formada, tá, para poder proteger tudo, deu os Supremos tempos suficientes para poder perceber qual era a solução para poder salvar o oitavo firmamento. E essa solução era simples: nada pode morrer. O que significa que se o primeiro firmamento ele pudesse sobreviver, se ele pode sobreviver, né, os outros firmamentos também poderiam ser chamados. E foi isso que aconteceu, onde todos os outros firmamentos anteriores apareceram. E com todos os firmamentos então juntos, o primeiro firmamento ele foi julgado, subjugado, né, e levado para onde os firmamentos vão depois que morrem. E como o oitavo firmamento ele ficou bem, sem sequer ser ameaçado, né, tudo voltou ao normal. Agora, toda essa história do primeiro firmamento ser o mais poderoso entre as entidades não é literalmente 100% verdade, porque vimos que para o próprio primeiro firmamento retornar de fato, né, o seu poderio, ele precisou fazer um bocado de articulações para poder alterar outros cosmos, né? O primeiro firmamento ele só se tornou forte mesmo quando ele recuperou seus poderes, onde ele sim poderia oferecer um grande perigo para a eternidade, mas isso era porque a eternidade estava enfraquecida. Mas o interessante do primeiro firmamento é que nem é questão de poder em si, mas sim o fato de que essa entidade mostra que, mesmo ela sendo mais fraca que muitas outras entidades Marvel, ela mostrou que mesmo o Tribunal Vivo sendo a entidade superior em todas as outras entidades Marvel, ele pode ser derrotado. E para isso acontecer,
ele precisava mudar as regras, né? Leis que cria a hierarquia do universo Marvel. E foi por isso que quando a Eternidade estava aí seu ponto mais fraco, o Firmamento ele foi capaz de mexer com essas regras, leis e mostrar que mesmo o Tribunal Vivo pode ser morto por seres que supostamente deveriam ser mais fracos que o Tribunal Vivo. Mas também deixou muito claro que as entidades podem ser seladas ou levadas para um lugar mais profundo das entidades, onde elas ficam presas ou mortas, entre aspas. E claro que a história sempre deixou claro que o primeiro Firmamento iria morrer mais cedo ou mais tarde, onde eles iriam ir para outro lugar que existe além do próprio exterior. Também é interessante dizer cada função do próprio Firmamento, né, que eles têm no universo Marvel. Então temos aí o primeiro Firmamento, ele criou o próprio Celestiais, a morte dele também trouxe a criação do primeiro multiverso. O segundo Firmamento criou a Força Ômega. O terceiro Firmamento criou o primeiro Lifebringer, o primeiro herói. O quarto Firmamento, ele não está presente, tá? Mas ele é conhecido como o Peregrino, o verdadeiro crente da viagem por um mistério. O quinto Firmamento, ele foi criou, né, a própria magia. O sexto Firmamento, ele criou a ciência e a junção que leva a todos os lugares. O sétimo Firmamento, foi o primeiro Firmamento que teve um gêmeo infinito, que era a Eternidade, e a Eternidade, que era o infinito. E claro que também temos aí o oitavo Firmamento aí, que é o atual que a gente está tendo hoje em dia, que é a representação de tudo que envolve o multiverso em si, né? Agora, é óbvio que com o tempo a Marvel ela foi acrescentando mais coisas sobre o Firmamento, hierarquia e assim vai. Agora, vamos aí para o próprio Anti-Monitor, né? O Anti-Monitor ele passou por muitas coisas durante as suas eras do universo DC. Então vamos por partes, como diria o Jack. Sem estar upado, né, o famoso modo base, o Anti-Monitor já tinha lutado contra o próprio Monitor, né, o seu irmão, por bilhões de anos, até que um ataque simultâneo de ambos derrotou eles. Ele também foi capaz de lançar a antimatéria do seu universo através do próprio multiverso, colapsando então os universos infinitos em 5 universos restantes, onde estava então destruindo em todos os próprios tempos. Ele também chegou a derrotar o próprio Superman pré-crise, que era bastante poderoso na época, cara, com bastante facilidade também. Que vai lembrar que é a sua forma base, tá? Nem mesmo Darkseid conseguiu escapar dele depois que ele terminou com a realidade de matéria positiva. O próprio Darkseid também chegou a admitir que o Anti-Monitor poderia também destruir Apokolips. Agora, com o Anti-Monitor que conhecemos está com seu poder aumentado, à medida que a onda de antimatéria se espalhou para o próprio multiverso, destruindo então universos, está no plural, o universo de antimatéria se expandiu para poder preencher o vazio deixado por cada universo destruído, tornando então o Anti-Monitor cada vez mais poderoso, pois ele poderia se alimentar desse poder. E caso ele queira, ele também pode absorver energias do seu universo para poder fortalecer. Depois também de absorver forças vitais dos heróis da Terra, o Anti-Monitor também conseguiu romper a parede da criação e mudar o curso da história para apagar a matéria positiva do multiverso da existência e tornar o universo de antimatéria suprema, onde ele chegou a lutar contra o espectro upado com seu poder alimentado pela magia dos mais poderosos feiticeiros da Terra, incluindo então Senhor Destino, Zatanna, Vingador Fantasma, Thunderbolt e outros seres. Também pôde parar o Anti-Monitor, que precisou da ajuda do próprio Duende Dimensão, né, os duendes, os diabinhos da dimensão, Vingador Fantasma e também Zatanna. O Anti-Monitor também, o próprio Anti-Monitor, né, distorceu a realidade, e seu poder de antimatéria é um dos mais poderosos e letais do Omniverso, permitindo então com que o Morbius consuma incontáveis universos. O Metron, que é outro ser poderoso, né, que também tem conhecimento de todo o multiverso DC, disse que o Morbius pode destruir o universo facilmente, e no plural, tá? Até mesmo o Anti-Monitor, que é superior ao Duende da Quinta Dimensão, naquele Liga da Justiça de 2018, número 19 até o 22, tá? O Duende da Quinta Dimensão, ele diz o seguinte, abre aspas, mas existe um sexto reino, bem no topo de tudo, fechado para todos que não os poucos seres mais poderosos. O melhor jeito de descrever para vocês intelectuais seria a sala do controle do multiverso, um reino para coisas além da imaginação que quase todos os seres vivos, o reino do impossível, onde o multiverso foi projetado e colocado em prática. Eu sei de 4 seres que poderiam existir lá antes desse momento: 3 irmãos, o Monitor, o Anti-Monitor, o Forjador de Mundos e aquela que começou tudo, Perpétua, fecha aspas. O fator de resistência também do Anti-Monitor é muito alto, tá, cara? Isso mostra desde lá da anticrise metal, desde a anticrise metal em si, né, de acontecer, lá na pré-crise, tá? Onde ele sofreu um ataque de todos os Guardiões do Universo, e foi logo depois de ter sido aí perforado pelo próprio Superboy Prime. Enfim, o Anti-Monitor, ele é responsável diretamente por praticamente todas as crises do universo DC, né? Servindo então basicamente, logicamente também, a sua própria mãe Perpétua. O Anti-Monitor também foi responsável por praticamente aniquilar todo o universo Marvel lá na era pré-crise. Também depois voltou aí para poder acabar com tudo, né? Com outras crises também. Quem vence?
Olha, nesse duelo aqui é bem fácil de decidir, tá? Só pelas proporções de ambas as entidades, tá? Que elas têm. Conseguimos então chegar no resultado final. Primeiro que o primeiro firmamento, ele pode até mesmo ser uma entidade poderosa, sim, mas ele dependeu de muitas das coisas para poder afetar, por exemplo, o Tribunal Vivo, que é a entidade mais poderosa entre as entidades ali, né? O primeiro firmamento, para poder tentar fazer algo, ele conseguiu concretizar um plano para poder retornar o seu poder completo. Teve que fazer tudo e mudar o mundo, cara, basicamente. Mudar muita coisa, a hierarquia do universo Marvel, e não só necessariamente tá isso, tá? Mas ele teve que mudar tudo para poder tentar afetar o Tribunal Vivo, que era o cara que tinha um problema ali diretamente, né? E também teve outras questões para poder lidar com outras entidades que ele não só lidou diretamente, mas sim indiretamente, tá? Já o Anti-Monitor, ele é entidade que mesmo fora da sua terceira dimensão ou 6 dimensão, tá? Que é a original padrão dele ali, já era capaz de destruir todo o multiverso DC, cara. Uma entidade como o Anti-Monitor, ele oferece um perigo para todo o universo DC e quase aniquilou toda a DC em si, que é algo muito absurdo. O primeiro firmamento nem sequer conseguiria fazer na Marvel, cara. Mas só pra você ter uma noção, tá? A Eternidade com seu poder completo conseguiria sim vencer o primeiro firmamento. Agora, além disso, para essa luta ficar mais fácil, o Anti-Monitor ele ainda assim ficaria mais forte a cada energia que ele consumisse, a cada universo ou os universos que ele vai ficar mais poderoso, cara. Tanto energia positiva ou também negativa. O Anti-Monitor ele vai se tornar muito poderoso. Então, na minha opinião, não há nenhuma possibilidade do primeiro firmamento vencer. O Anti-Monitor ele venceria com bastante facilidade, talvez até mesmo consumindo toda a sua energia do próprio primeiro firmamento, né? Lembrando que essa é a minha opinião, tá? Você pode ter uma opinião totalmente diferente aí. O que você acha que vence? O primeiro firmamento ou o próprio Anti-Monitor? Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, comenta qual o seu próximo duelo mortal que você quer ver aqui no canal. E também, se você puder, se torne membro aqui no canal, que isso significa demais, cara, pra mim. Ajuda também demais o canal. E claro que também você vai receber conteúdos extras também aqui no canal. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.